Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. 26 ônibus foram incendiados em várias regiões do estado em menos de um dia. A polícia acredita que os ataques estão sendo coordenados por facções criminosas, que também podem ser as autoras de ataques contra câmaras de vereadores em 2 cidades do estado. Gravações de áudio que a TV Band obteve com exclusividade mostram como os integrantes dessas facções articularam os incêndios. Mais um gerente de banco é feito refém junto com a família. Até bomba falsa os criminosos usaram. Preço do leite pode subir nas próximas semanas por causa da greve dos caminhoneiros. Motoristas reclamam que a queda de 46 centavos no preço do diesel, prometida pelo governo, ainda não está nas bombas. E no futebol, todos os detalhes da rodada do final de semana para os times mineiros. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. 17 cidades mineiras registraram hoje ataques a ônibus do transporte coletivo. Segundo a Polícia Militar, foram pelo menos 26 ações de criminosos. 3 veículos foram incendiados durante a madrugada aqui na Grande BH. E os militares acreditam que os ataques podem estar sendo coordenados por facções criminosas. Parece até assunto velho, mas com um pequeno espaço de tempo, essas cenas se repetem na capital e no interior do estado. A principal suspeita é de que são atos de uma organização criminosa. Parece-nos que, em parte, houve uma orquestração de facção criminosa, mas não podemos determinar isso, até porque a própria investigação é quem vai dizer. Os últimos ataques em BH aconteceram de ontem para hoje. No domingo, um ônibus da linha 609, Serra Verde, Santa Mônica. E na madrugada desta segunda-feira, outro da linha 1505, Alto dos Pinheiros, Tupi, foram incendiados. Os 2 veículos incendiados nas últimas 24 horas em Belo Horizonte ficaram parcialmente destruídos, porque os motoristas ainda conseguiram apagar as chamas. Desde ontem, a Polícia Militar colocou vasto efetivo para fazer a escolta desses ônibus, ainda persiste, não só da escolta dos ônibus, mas também do cruzamento de informações de inteligência para determinar a participação de outros. Segundo o Cetra, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, na vigência do atual contrato, 74 ônibus do transporte público de BH foram incendiados, 9 só em 2018. Foi informado ainda que a cada ônibus queimado, o prejuízo é de R$400 mil e que não há seguro contra ações dessa natureza. O usuário, ele é bastante prejudicado porque aumenta-se o tempo de espera dos ônibus nos pontos de embarque e desembarque de passageiro. E as empresas estão passando por uma crise financeira, não teve aumento na passagem do ano passado para esse ano, os custos aumentaram e esses ônibus não serão repostos pela falta de condições. No sul de Minas também ocorreram ataques a ônibus e na região do Triângulo Mineiro foram registrados pelo menos 6 incêndios. O medo entre passageiros e moradores é grande. Em poucas horas, pelo menos 6 ônibus foram incendiados nas 2 cidades do Triângulo Mineiro, 3 em Uberaba e outros 3 em Uberlândia. Fotos e vídeos circularam pelas redes sociais, causando pânico em muitos grupos. Em Uberlândia, todo o efetivo da Polícia Militar foi colocado nas ruas e já são várias linhas de investigação para chegar aos autores dos incêndios criminosos. Bom, tão logo a Polícia Militar tomou conhecimento do primeiro ataque, já foi articulado, inclusive com os próprios comandantes de unidade que já foram para as ruas e passaram a fazer o acompanhamento dos ônibus que estavam circulando justamente para garantir a segurança da população que utiliza o transporte coletivo. Nas ruas, as pessoas comentam os ataques e se dizem inseguras. Sabe lá se eu estou dentro de um Botafogo? Então a gente fica sempre com medo, né? Eu me sinto assim, totalmente desprotegida, né? O trabalho de inteligência da polícia, tanto militar como civil, tinha que tomar uma iniciativa muito forte em cima disso aí
e começar a dar na cara desses moleques. Em nota, as empresas do transporte urbano de Uberlândia e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Triângulo Mineiro manifestaram indignação e repúdio aos atos criminosos deste domingo. Fatos como estes causam sérios prejuízos financeiros às empresas e também risco à integridade dos passageiros e colaboradores do transporte. Eles informaram ainda que retomaram o contato com os órgãos públicos para reforçar a segurança do transporte público no município com escoltas em horários críticos e pedem o apoio da população para denunciar qualquer situação suspeita. Os ataques a ônibus não ficaram restritos apenas no Triângulo Mineiro. No sul do estado, pelo menos 8 cidades tiveram registros de ataques e incêndios. Segundo a Polícia Militar, todos criminosos. Ainda não há registros de feridos. Em Pouso Alegre, no sul de Minas, 2 indivíduos armados mandaram os passageiros descer e atearam fogo em um ônibus no bairro Jardim Redentor. Os criminosos anunciaram que os ataques foram determinados pelo PCC. Em Alfenas, no bairro Jardim São Carlos, 2 autores atearam fogo em um coletivo. Em Araxá, indivíduos colocaram fogo em um ônibus no bairro Pão de Açúcar e em um carro no bairro Santo Antônio. 2 indivíduos foram presos. A cidade de Campo Florido também sofreu ataques a ônibus, mas além deles, registrou tentativa de incêndio na Câmara dos Vereadores. A recepção foi atingida. Servidores conseguiram controlar o fogo, que não se espalhou. A polícia investiga a relação do crime com os demais ataques registrados nas outras cidades do estado. Parte da Câmara Municipal de Passos, no sul do estado, também foi atingida por um princípio de incêndio. A polícia está analisando conversas telefônicas em que bandidos articulam os ataques. O jornal Band Minas teve acesso com exclusividade às gravações e é isso que você vai acompanhar agora. É para pôr fogo em tudo quanto é ônibus, é para pôr fogo em tudo que é distribuidora de ônibus, prefeitura, todo tipo de banco. Aquela quebrada que não for concluída, o disciplina vai trocar um papo com o resumo, entendeu, mano? É para pegar aí, ó, bombeiro, correio, ônibus, carro de polícia. Se tiver polícia na rua pra meter bala, entendeu? Bagulho aí, entendeu, família? Vamos aí juntar essa união aí, tá ligado? Vamos mostrar aí que nós aí é capaz aí de estar representando a caminhada, fazer o bagulho acontecer, mano. As investigações da Polícia Civil continuam. E agora a gente traz um outro destaque grave do noticiário de hoje, que é um gerente de banco e a família dele, gente, que foram feitos reféns durante tentativa de assalto. Isso aconteceu hoje de manhã na cidade de Papagaios, região central do estado. Segundo a PM, o tesoureiro do banco foi feito refém na tarde de domingo em casa, junto com a esposa e a filha. Na manhã de hoje, parte dos bandidos levou o homem até a agência, onde outras pessoas também foram surpreendidas. A Polícia Militar cercou o local, mas apenas um bandido foi preso. Uma falsa bomba foi amarrada ao corpo de uma das vítimas, mas os reféns acabaram sendo liberados. A filha e a esposa do homem foram levadas para Contagem, na Grande BH, e também foram liberadas hoje à tarde. A polícia ainda faz buscas pelos criminosos que estão foragidos. A Polícia Civil já está investigando o caso. O preço do leite e derivados deve aumentar nas próximas semanas. Essa é a expectativa de muitos produtores mineiros. O setor foi um dos mais afetados pela greve dos caminhoneiros. Esta é a principal fonte de renda no sítio do seu Giovanni, que fica em Esmeraldas, região metropolitana de BH. A produção de leite exige trabalho e gera muitos gastos. O custo do concentrado e da ração é alto. Né? O custo de mão de obra é alto, o custo de energia é alto. Sábado, de domingo, de dia santo, qualquer dia, a vaca dá o mesmo leite. Por isso, durante os 11 dias da greve dos caminhoneiros, o produtor não teve como armazenar todo o leite. Sendo extremamente perecível, a única solução foi descartá-lo. A gente teve que jogar fora em torno de 1.080 litros de leite. Não tinha como mais comportar o tanque. Voltamos a ordenhar normalmente, porém dando ao gado menos ração, né? Porque a gente percebeu que já não tínhamos ração com quantidade, reduzimos a ração e aí a vaca diminuiu a produção também. E não foi só o seu Giovanni que ficou no prejuízo. Segundo o Sindicato das Indústrias de Laticínios, durante a greve dos caminhoneiros, pelo menos 100 milhões de litros de leite foram descartados nas fazendas e até mesmo nas rodovias. Um prejuízo que pode chegar a 300 milhões de reais.
Essas imagens mostram um descarte de milhares de litros, ação questionada, mas que é correta. A legislação brasileira proíbe a doação do leite não pasteurizado por questões de saúde. Para o diretor executivo do sindicato do ramo, por enquanto, os produtores levaram um maior prejuízo. Mas nos próximos dias, é o consumidor que vai sentir a diferença no bolso. Nós já tínhamos um motivo para uma alta menor, uma alta mais tímida no preço do leite, em razão da entrada da entre-safra. Com esse processo aí que retardou, na verdade, o processamento, né? Ou a perda do leite, efetivamente, que foi para o ralo, esses 100 milhões de litros. A oferta reduz e, por consequência, os preços, aí, os reflexos disso aos consumidores estarão por vir aí nas próximas tabelas que serão negociadas entre a indústria e o varejo. Agora, sem greve, os produtores vão voltando às atividades. Não vai faltar leite, mas ainda não há previsão para as coisas voltarem ao normal por aqui. Não tem retorno, a gente não consegue sanar esse prejuízo. O prejuízo ficou e ficará. Nós acreditamos que dentro das 2 próximas semanas, o fornecimento ao varejo estará regularizado, né? E os reflexos disso mais adiante, só Deus sabe o que vai efetivamente acontecer. A situação do abastecimento nos postos de combustíveis aqui em Minas ainda é irregular. Mas agora outro desafio se impõe aos motoristas: acompanhar se o preço do diesel de fato está baixando 46 centavos nas bombas, como definiu o governo federal. A procura por combustível na capital mineira foi grande e, mais uma vez, muitos motoristas enfrentaram filas para abastecer. Eu, particularmente, cheguei aqui, era às 5h30 da manhã e estou aqui até agora aí aguardando, né? Só o critério agora é ter paciência. Eu dependo do carro para trabalho, caso contrário não estaria aqui, mas eu dependo dele para trabalhar, então tem que esperar a gasolina. Em vários postos, a gasolina e o etanol acabaram. Os motoristas reclamam da demora e dos preços. Semana passada estava R$ 4,39. Olha lá, mais do que 46 centavos. Muito mais. Tá tirando o diesel e pondo no álcool e na gasolina, gente. Os postos de combustível vão ter que exibir placas com o valor do óleo diesel cobrado no dia 21 de maio e o valor atual. A diferença entre eles tem que ser de, no mínimo, 46 centavos. A Rede Nacional de Fiscalização, que inclui o PROCON, vai verificar as notas fiscais para comprovar se os números estão corretos. Se houver a verificação desses aumentos sem justa causa, sem uma justificativa econômica, serão processados, serão multados e, dependendo do valor, como eu disse, se for superior a 20% do valor do preço, serão também processados criminalmente. Em Belo Horizonte, vários postos reduziram os valores nas bombas, mas os descontos ainda estão abaixo dos 46 centavos. Aqui, a redução foi de 41 centavos. A distribuidora tem que baixar para a gente, e isso cumprir o acordo para a gente estar repassando, fazendo a nossa parte. Este caminhoneiro conseguiu abastecer pagando 40 centavos a menos pelo litro do óleo diesel. Está repassando. Está meio lento, mas está repassando. Como diz, o Brasil é lento, né? Algumas cidades pelo país já estão vendendo o diesel com a redução de preço. O governo anunciou que vai fiscalizar os postos de combustível em todo o Brasil para coibir a cobrança de preços abusivos. E criou um canal direto pelo WhatsApp para o consumidor denunciar quem não estiver vendendo diesel sem desconto. Daniel veio de Curitiba para Minas e percebeu irregularidades. Mas eu estou mantendo o preço ainda, né? Tem que abaixar todo mundo. O presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, apresentou hoje a situação do setor após a greve dos caminhoneiros. Segundo a instituição, os prejuízos podem chegar a quase 2,5 bilhões de reais. A FIENG reuniu a imprensa e apresentou os números da economia industrial no estado. 2018 vinha sendo um ano de leve retomada do crescimento, mas a greve que parou o país por mais de 10 dias colocou esta mesma economia em xeque. O maior impacto é justamente a perda de produção que houve em diversos segmentos, consequentemente com a perda do faturamento e a perda da arrecadação de impostos. Com isso, eu acredito que a empresa perdeu capacidade de crescer
e isso pode gerar impacto na geração de empregos futuros e também no crescimento da economia brasileira. A Federação das Indústrias acredita que a greve dos caminhoneiros tenha causado um prejuízo imediato de 2,47 bilhões de reais às indústrias mineiras. Estes números vão atingir diretamente o PIB do estado e também a projeção de crescimento. O presidente da FIENG também fez críticas ao governo federal ao falar da reoneração das empresas. As medidas adotadas, quase todas vão recair sobre a indústria e sobre a sociedade. A questão do reintegra, infelizmente, é uma decisão que a gente julga equivocada, pois ela vai diminuir a dinâmica das exportações brasileiras, reduzir a competitividade das empresas brasileiras no exterior e vai, consequentemente, reduzir a capacidade do Brasil de gerar renda para a nossa população e empregos de melhor qualidade. E depois do intervalo, como foi a rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana para os times mineiros? Estamos de volta e o assunto agora é futebol. O Atlético completou o terceiro jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. O empate com a Chapecoense no sábado foi movimentado, mas mostrou um Atlético desorganizado. Um jogo lá e cá. Aos 19 minutos, o primeiro gol e foi da Chapecoense. Wellington Paulista escorou o cruzamento e Leandro Pereira colocou para dentro. 1-0. Alegria que durou menos de 1 minuto. Ricardo Oliveira interceptou o chute ruim de Roger Guedes e bateu na saída de Jandrei. 1-1. O jogo seguiu. Leandro Pereira foi amarelado e o Wellington Paulista derrubou o Gabriel na área. Pênalti para o Atlético. Fábio Santos bateu no canto e virou o placar para o time da casa. Na sequência, o autor do gol catarinense recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Mas já nos acréscimos do primeiro tempo, Arthur Caíque acertou um balaço cobrando falta e empatou mais uma vez a partida. Na segunda etapa, Thiago Largue colocou um atacante no lugar de um zagueiro, Eric na vaga de Gabriel. Deu certo, o time ficou mais ofensivo e pulou na frente de novo com esse gol de Roger Guedes. 4 minutos depois, Arthur Caíque foi derrubado na área por Fábio Santos. Pênalti para a Chape e cartão amarelo para o lateral alvinegro. Wellington Paulista bateu com categoria e deixou tudo igual de novo. 3-3. Nos acréscimos, o Atlético ainda pediu pênalti nesse chute de Casares, que Douglas cortou com a mão. O árbitro deu apenas escanteio e ficou nisso. 1 ponto para cada lado. Pior para o Galo, que chegou ao seu terceiro jogo sem vencer no Brasileirão. O time terá uma nova chance, teoricamente, em casa na quinta-feira. Teoricamente, porque o jogo contra o América será aqui mesmo, no Independência. A gente tem uma sensação de que foi uma derrota por conta das circunstâncias que foi. A gente sabe que a gente tinha o jogo na mão, a gente tem que melhorar, tem que aprender com esses erros, porque é somente na hora que a gente aprende que a gente consegue dar um passo à frente para evoluir. Quem jogou bem foi o América. Mandante em campo, enfrentou o Atlético Paranaense e marcou 3 gols contra 1 do adversário. E quem traz os destaques da partida é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Inácio. Jogo muito bom de assistir, viu? Esse time do Atlético Paranaense é treinado pelo Fernando Diniz, um time que joga mesmo com a bola no pé. O América muito organizado, acabou sofrendo um gol de falta do Thiago Carleto, que jogou no América, mas acabou aí superando, né, fazendo os 3 gols, com mais uma atuação muito boa do Serginho, que parece realmente ser um jogador muito bom. Fez 2 gols e o Santos está doido para ele voltar, mas por enquanto vai ficar essa temporada no América e só volta ano que vem. Então tá. Bom, gente, não foi goleada, mas o Cruzeiro também fez bonito em campo, venceu o Ceará por 1-0. Vitória magra, mas importante, colocou o Cruzeiro na vice-liderança, né? Muito importante nisso, né, Inácia? Vai para segundo lugar provisoriamente, né? O Fluminense, em caso de vitória, acaba passando. E o Cruzeiro chama muita atenção por essa economia de gols. São só 6 gols. Se a gente pegar na tabela, apenas 2 times, o Ceará e o Paraná, fazem menos gols que o Cruzeiro. Mas os gols parecem que estão valendo bastante, né? 5 vitórias com 6 gols, acho que tá bom demais. Mas tá que sobe na tabela. Obrigada, viu, André? Valeu. Bom, e ainda no esporte, a gente fala agora de um campeonato nacional de peteca que foi realizado em BH no último final de semana. O evento foi nesta quadra, montada dentro de um shopping da capital mineira. A arena já havia recebido um torneio amador no mês passado e agora se tornou palco para os atletas profissionais.
correu tudo bem, tivemos um grande público, né? E hoje estamos fechando aqui com chave de ouro a Liga Brasileira de Peteca no estado de Minas Gerais. As duplas foram selecionadas a partir do ranking nacional, que pontua os atletas conforme a participação em cada campeonato. Neste domingo, tinha um auditor analisando a liga e anotando tudo. São cerca de 25 torneios por ano. A gente tem torneios em várias regiões de Minas e também de outros estados, como Goiás, São Paulo, Distrito Federal. Lucas e Ricardo estão no topo desta lista. Eles assumiram a colocação no ano passado, depois de treinarem bastante, mesmo que sozinhos. Tem 3 anos e meio aí que a gente está junto. A gente não é da mesma cidade, eu sou aqui de Belo Horizonte, ele é de Patinga, a gente treina separado. Mas a gente está sempre treinando, sempre conversando, dando toque um para o outro, durante os campeonatos buscando entrosamento, e a gente tem evoluído bastante como equipe nos últimos meses para cá. A dupla, que é a atual campeã da liga, queria permanecer no topo do ranking e também levar o bicampeonato. Sou um espectador de carteirinha dessa galera toda que está aí, desses grandes feras, e hoje está podendo participar junto com eles. E estar numa final contra esses caras é algo inexplicável. Com a realização da liga aberta ao público, a Confederação Brasileira de Peteca acredita divulgar mais o esporte. Apesar da origem indígena, a peteca começou a ser praticada aqui em Minas Gerais na década de 40. De lá para cá, o esporte evoluiu bastante e ela ganhou várias federações pelo país e fora dele, como na Itália e também na França. O objetivo é mostrar tudo de bonito da peteca, né, para mostrar às pessoas, incentivar as pessoas a praticar o esporte. E agora uma pausinha nas notícias do dia para a gente falar que nem só de pensamento positivo pode viver um vencedor. É dia de Pachecão para você começar bem a semana. Quem deseja aprender a voar deve primeiro aprender a caminhar, a correr, a escalar e a dançar. Não se aprende a voar voando. Fazer qualquer coisa antes de estar preparado gera estresse e frustração. Quem espera levantar voo sem antes passar pelo aprendizado básico está condenado a uma queda da qual não se reerguerá. Você tem que estudar, se capacitar, ter um profundo domínio daquilo que faz ou que decidiu fazer. A educação é o passaporte para a liberdade, para a autonomia. É um desastre acreditar que para vencer basta apenas pensar positivamente. É preciso muito trabalho, muito estudo e muita dedicação. O ser humano que conhece suas possibilidades sabe enfrentar as provas que a vida lhe impõe, que são degraus para que ele alcance os níveis seguintes. Por isso é importante, diante de um grande objetivo, saber graduar os passos, que devem ser conquistados pouco a pouco. Além do conhecimento, é preciso ter foco. Aonde você quer chegar? Saiba que não é possível voar sem antes ter o destino. É no mínimo incauta a embarcação que parte sem rumo e depois da escolha do destino, temos que nos capacitar. Nunca pare de estudar. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. Você vai ver a seguir o sucesso que foi a 10ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos de BH, o maior evento do gênero na América Latina. A Polícia Militar divulgou hoje o balanço de ocorrências nas estradas estaduais durante o feriado de Corpus Christi. No total, foram registradas 152 ocorrências nas rodovias estaduais e federais que cortam o estado. Foram 53 acidentes sem vítimas, 8 acidentes com 8 vítimas fatais, 91 ocorrências de vítimas não fatais, 125 pessoas ficaram feridas. O público mineiro curtiu cada segundo, mas já quer mais e espera ansioso pela próxima edição do Festival Internacional de Quadrinhos de BH. Este espaço tradicional no centro da cidade atraiu os olhares dos leitores e dos autores numa grande troca de conhecimento. Tem gente aqui de mais de 20 estados do Brasil, mais de 500 expositores, muita atividade, oficina, bate-papo, sessão de autógrafo, lançamentos. Assim, para quem gosta e para quem quer conhecer um pouco mais de quadrinho, o FIC é o lugar melhor que existe. O festival deste ano teve como tema os processos colaborativos, fundamentais na criação das histórias em quadrinhos. Na programação, exposições, sessões de curta-metragem e oficinas, como esta que o Isaac participou. Quando você crescer, você vai se tornar um profissional? Sim. O Festival Internacional de Quadrinhos, que acontece aqui na capital mineira, já é tido como o maior evento latino-americano desse gênero literário.
Por aqui, a cada 2 anos, passam cerca de 70 mil pessoas. O público que visitou o festival durante os 4 dias de evento viu de tudo, desde os quadrinhos clássicos até os mais modernos, focados na diversidade. 215 mesas abrigaram mais de 500 quadrinistas convidados. Esse intercâmbio, tanto nas oficinas quanto aqui nesse encontro, nas mesas dos artistas, é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do quadrinho no Brasil. Os visitantes também foram diversificados e mostraram que o mundo dos quadrinhos não tem idade. É uma forma dos meninos interagirem mais com os livros, né? Terem mais contato com outros personagens que eles não conhecem, além dos normais que a gente compra. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que estão expondo também, ver os trabalhos, é algo bem legal. Fale com a gente o que está acontecendo aí perto de você. Nos envie vídeos ou fotos ou mesmo textos pelo nosso BandZap, que é o 31 99 772 7663. E para rever o conteúdo do nosso jornal, acesse youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã. Até lá.